Opa, nesse vídeo eu vou te ensinar como vender os serviços de BPO financeiro. Até mesmo para você que acha que não é um bom vendedor, e às vezes pode estar com dificuldade de fechar o seu primeiro cliente. Então, bora lá. Eu sei que muita gente tem um monte de técnica, né, mirabolante, vendedores tops que tem por aí, mas eu vou te ensinar como eu fiz, né? Eu acho que é muito mais. Um amigo meu falou esses dias que o que eu faço é uma venda consultiva. Eu nem sabia o nome desse, né? Então vamos lá, vamos dizer que é uma venda consultiva. É um jeito que você vai fazer ajudando o cliente, né? Sem parecer ser aquela pessoa que está ali para fechar, para vender, mas você vai falar de um jeito muito mais agradável para você realmente entregar aquilo que o cliente espera e ele vai se sentir muito mais confortável com você. E sabe o que acontece no final? No final, ele fecha com você. É isso mesmo. Então, tudo isso você vai fazer sem precisar ficar naquela coisa loucura, né? De ficar postando no Instagram, vivendo, tendo que ter aquele Instagram que posta todos os dias, que faz stories todos os dias. Não. Por quê? Porque isso é a mesma coisa do que um site. Você não vai fechar o seu primeiro cliente através do Instagram. Você vai fechar o seu primeiro cliente e a maioria dos seus clientes, o seu primeiro cliente ele vai ser muito aquelas pessoas que estão ao seu redor, ou amigos dos seus amigos, ou amigos, ou até mesmo aquela pessoa do condomínio, aquela pessoa do churrasco. Então, é isso que eu quero levar para você, fechar BPO financeiro de uma forma muito leve, muito tranquila, sem você ficar com aquela pressão. Mas vou te mostrar aqui alguns passos, como que você vai conseguir fazer para que você realmente tenha sucesso em fechar o seu primeiro cliente, você pega jeito, aquele primeiro cliente vai indicar outros clientes, e é isso que importa, é isso que a gente quer para você, tá certo? Então deixa eu olhar aqui na minha listinha, o que nós vamos falar nesse vídeo, para que eu não deixe nada de fora, e você realmente consiga, com esse vídeo, fechar o seu primeiro cliente e ter resultados aí, ter sucesso no seu BPO financeiro, né? Que uma das coisas que você precisa para ter sucesso no BPO financeiro é ter clientes, né? Esse é o ponto. E o grande barato que eu sempre falo do BPO é você ter uma receita recorrente. Tá certo? Então, bora lá. Ó, eu sou a doutora Kellen Abreu e eu ajudo empresários e empreendedores a construírem suas empresas seguras e lucrativas há mais de 15 anos. Né? Então, eu comecei no mercado fazendo reestruturação financeira, ajudando as pessoas a dar continuidade naquilo que eu tinha corrigido, né? Eu ia lá, arrumava a empresa e depois quem é que tocava o financeiro em diante? Foi aí, então, que eu oferecia o BPO financeiro. Então, também é uma alternativa, né? Fazer reestruturação e depois oferecer o serviço de BPO financeiro. Mas isso é um bônus, né? Não faz parte aqui do que a gente quer colocar para você, passos importantes para você perder esse medo de uma vez de fechar o seu primeiro cliente. E, então, já deixe o seu like, né? Já se inscreve no canal para que você tenha mais conteúdos como esse. Bom, como eu já falei, né, não é no Instagram que você vai fechar seus clientes. O Instagram vai ser aquilo que alguém te indicou, alguém te conhece, e você vai lá, apresenta para ele, ele vai só dar aquela olhadinha para saber que pessoa você é. Né? Não é muito ali, alguém está procurando isso, vou fechar com essa pessoa BPO financeiro. Não é assim que funciona, né? A gente tem muitos passos ainda para dar para chegar nesse nível. Como o financeiro é algo que as pessoas têm desconfiança, as pessoas sempre vão buscar, acima de tudo, a confiança antes do conhecimento, né? Então, quando você diz assim, eu quero alguém para trabalhar no financeiro, a primeira coisa que eles falam, será que é pessoa de confiança? Então, por isso que, se você está na sua roda de amigos, se você está em ambientes que ninguém está ali, às vezes, procurando um gestor financeiro, é ali o melhor lugar de você falar sobre o seu serviço. Isso é tão verdadeiro que eu vou contar para você o que aconteceu semana passada. Vou até pegar aqui. Tinha uma pessoa aqui no meu prédio que ela veio morar no meu prédio e ela é casada com uma pessoa que estava como é que é o nome? Em uma outra cidade, lá no Paraná, e ela conhecia a esposa, e esse cara lá foi trabalhar lá, e ela conheceu uma moça lá nessa cidade, interior do Paraná, que me conhecia.
E quando ela se mudou para cá, ela falou, ai, conversa lá com a Kelly, que ela é minha amiga, beleza. Um dia, num churrasco, eu falei, oi, tudo bem? Você é amiga de tal fulana? Ah, sou. E sabe o que aconteceu semana passada? Eu vou ler exatamente a mensagem que ela me mandou. Ela mandou assim, olha só, deixa eu pegar aqui para você. Olá, Kelly, uma mega coincidência aqui, tudo bem? Lembra de mim no Splendor Garden? Sou amiga, né? Não vou dizer o nome da pessoa, da cidade e tal. A sua cliente, ela me fala aqui, me indicou você. Eu cresci muito e eu tô precisando muito de você. Ela falou super bem de você. Eu tô precisando de financeiro. Você tem disponibilidade? E aí a gente começou a conversar e tal. O que que aconteceu? Essa pessoa conhecia a Kellen, né? Porque a minha amiga falou de mim. E aí ela foi num evento que uma cliente minha falou: Olha, eu tenho meu financeiro, quem faz é a doutora Kellen, assim, assim, assim. Quando ela foi olhar, putz, é a mesma pessoa. Então, ela não veio perguntar para mim como é que eu trabalho, quanto que eu cobro. Não, ela só disse assim: quando é que eu posso começar? Eu tenho pressa. Então, essa é a força de você usar essa. Claro, você é uma pessoa boa, né? A gente parte sempre desse princípio. Então, você usar isso a seu favor, sem ficar lá dizendo assim: ah, hoje eu vou botar debaixo do braço a minha pastinha e vou sair batendo nas portas para vender. Não é essa a pegada, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, a confiança. A confiança, a pessoa que você é para cuidar do financeiro de outras empresas. Esse é um ponto importante. E o que mais você ainda precisa para você fechar os serviços de BPO financeiro? O conhecimento. O que é isso? É você ter um conhecimento específico, né? Especializar-se no BPO financeiro, principalmente nas rotinas, nos processos, nas ferramentas que você vai usar no dia a dia, para quê? Para dar segurança para o seu cliente. Lembra que eu falo que eu ajudo as empresas a serem seguras e lucrativas? São os processos, essa rotina, que vai mostrar para o seu cliente que, do tipo assim, cara, essa pessoa está fazendo a coisa certa. Então, isso dá essa segurança para o seu cliente. O conhecimento não só das rotinas, mas dos processos para que você possa fazer um BPO financeiro de forma realmente efetiva. Outro ponto que você precisa fazer é estruturar os pacotes. Você precisa estruturar os seus pacotes. E eu vou compartilhar com você aqui a minha tela para você saber sobre os pacotes do BPO financeiro. Como é que você pode ofertar? Aqui é só um exemplo, mas você pode criar os seus próprios pacotes. Mas é importante você dar essa clareza. Por quê? Não vai ter um valor único para um BPO financeiro. Você vai chegar para o seu cliente e você vai dizer, ó, eu tenho alguns pacotes para te oferecer. Até porque ele já vai escolher, bom, eu quero esse ou esse. Então, que pacotes que a gente oferece aqui na nossa empresa? A gente oferece o primeiro pacote, que é o plano bronze, né? Esse plano bronze é aquela empresa que o dono, às vezes, nem fazia muito bem, às vezes não tem um faturamento tão alto, e ele está na dúvida se ele contrata lá um estagiário, se ele vai botar alguém da família, que também não tem muito conhecimento, somente para fazer aquela questão de agendar no sistema financeiro, agendar no banco e mandar para a contabilidade. Esse aqui é o pacote de R$ 1.000, que a gente chama o plano bronze. O plano, que é o mais, que a gente mais oferta aqui, é o de R$ 1.500, que é o quê? Você vai fazer tudo do plano bronze, lançar o contas a pagar no sistema, lançar no banco, vai guardar todos os documentos, vai mandar para a contabilidade, aí você já começa a mostrar fluxo de caixa realizado, você vai ter o quê? O grande diferencial aqui, a reunião de fechamento mensal. É aquela reunião que você vai pegar os dados e vai mostrar para o seu cliente, olha só, tá aqui guardado os seus dados, estão batendo a conciliação, você vai mostrar para ele o fluxo de caixa, vai mostrar para ele um DRE, gerenciar um DFC. Então, você inclui o que diferencia um do outro? Essa reunião mensal. E aí você vai mostrar o pacote para ele. Aí ele vai dizer, mas eu queria o de R$ 1.000, eu queria pagar 1.000. 1.000, o pacote não inclui a reunião mensal.
Ah, mas eu queria muita reunião mensal. Então, é o pacote de 1.500, tá certo? E qual é o pacote de 2 a 2.500 que a gente fala aqui? São as empresas que têm muito mais agendamentos, né? Elas já têm volume maior, você tem todos os planos do bronze, do prata, você tem a reunião mensal, mas tem um grande diferencial aqui, que você pode deixar isso como um BPO no plano ouro, ou até você pode chamar de controladoria. É você, então, trabalhar a gestão por orçamento do seu cliente, tá? Então, você vai, além de fazer o fechamento, você vai mostrar lá, quando você fez um orçamento para ele, de fazer o previsto versus o executado e acompanhar essa execução para que cada vez mais o seu cliente tenha lucro, tá certo? Então, aqui a gente está falando dos pacotes. E um outro ponto, né, um outro tópico que às vezes as pessoas acham assim, eu vou trabalhar home office, então eu não vou mais sair de casa. Não, você tem que sair de casa. Se você não sair de casa, como é que você vai fechar? Como é que você vai vender, né? Por quê? Porque você vai sair de casa. Não é que você vai sair de casa com a bolsinha debaixo do braço para, hoje eu vou sair para vender. Não, é você ter contato com as pessoas. Eu fui no médico, eu vou no médico, o médico pergunta, o que você faz? Né? Tem a Dai mesmo, que trabalha muito com clínicas médicas, ela está lá na cadeira do dentista, ela, o que faz? Eu faço BPO. Sabe? É assim, tô lá na academia. Todo mundo pergunta, né? A vida das pessoas é o que a gente faz, não, muitas vezes não é nem o que a gente é, né? Mas é o que a gente faz. Então, é nessas perguntas que você vai dizer, né? Você está na padaria, você está no mercado, alguém vai perguntar sempre o que você faz. E você precisa sair de casa, né? Então, você não vai ficar trancado dentro de casa, porque trancado dentro de casa não dá para vender BPO, tá? Dá depois que você tá, o primeiro te indicou o outro, aí você só vai fazer reunião de fechamento online. Mas você vai conversar com essas pessoas muito para falar o que você faz. Não vai chegar lá na cadeira do dentista, vai, quer fechar o serviço de BPO? Não é isso. Você vai sempre conversar com elas, que é o próximo item que eu vou falar aqui. Saiba conversar com as pessoas, né? Então, assim, é nesse bate-papo, quando alguém pergunta o que você faz, eu vou dizer, mas BPO financeiro, o que é isso? Né? Você vai dizer, eu cuido da rotina financeira das empresas. Então, você vai fazer uma conversa descontraída, gente. Não tem, assim, talvez eu quebre esse padrão, mas geralmente o pessoal de financeiro é assim meio duro, fala a palavra mais difícil, né? Mas eu não sei. Eu consegui ter sucesso fazendo financeiro de uma forma muito simples e uma forma muito descontraída. Então, não tem como eu ensinar para você uma coisa diferente. Tá? Então, fale do financeiro de uma forma descontraída, né? Porque você vai ter que fazer, às vezes, algumas perguntas para o seu cliente, né? Você vai perguntar para ele, por exemplo, que dificuldade que ele está tendo, como é que estão os resultados, né? Está tendo muito lucro, né? Quem é que cuida do financeiro dele? Quando ele diz que ele que cuida, você vai dizer, putz, você podia estar vendendo mais o seu produto, porque provavelmente você é muito bom nisso, você podia fazer mais o seu produto, entregar, e você está perdendo tempo cuidando do financeiro, né? Quanto vale a sua hora como dono da empresa? Você poderia estar com outra pessoa cuidando do seu financeiro. Esse é um ponto. Você já deixou para ele ali. Você não está dizendo, me contrata, me contrata. Não, você está dizendo, cara, o teu tempo acho que é mais importante, né? Aí você começa a fazer outras perguntas, né? Quanto que está faturando aí por mês? Às vezes essa pergunta ela é muito direta. Como é que eu sugiro que você às vezes faça? Para o mesmo objetivo. Você fala assim, cara, como é que são os planos aí dos próximos meses, do próximo ano? Quando é que você está pensando em faturar, né? Então, depois que você pergunta a ele fala, porque isso não é o que está acontecendo hoje. Mas é um sonho. As pessoas gostam de falar de sonhos com os outros. Aí depois que ele já abriu isso, eu quero faturar 1 milhão. Quando ele já falou isso, aí você pode dizer assim, e hoje, como é que tá? O que está faltando para você faturar esse valor? E ele começa a abrir a conversa e você começa a falar. Porque às vezes, e aí você pergunta, bom, faturamento, tá bom, e o lucro? Quanto é que está dando? O lucro ninguém sabe responder. Aí você vai dizer, é importante a gente focar no lucro, né? Porque é lucro que paga a conta, né? Faturamento só diz quanto você vai pagar de imposto. E com isso, você vai dando passos sem nem mesmo ficar falando de vender, de fechar, tá? Isso é muito importante. E um outro ponto, né, que você pode colocar para ele é trabalhar como é que é a rotina dele com os números.
Como é que você trabalha essa rotina com os números? Como é que você faz? Você que agenda, tem alguém que faz isso para você? E você sempre vai buscar essas informações para você colocar aí sim o checkmate, que é mostrar as vantagens do BPO financeiro. E aí são inúmeras vantagens do BPO financeiro, né? Porque às vezes ele vai dizer assim: ah, mas deve ser muito caro, eu tenho uma pessoa de finanças, por isso que é o meu sobrinho que cuida. Ah, não, minha empresa ainda não está suficiente, por isso que eu que faço o financeiro da minha empresa. Então você vai começar, cara, mas quanto que você imagina que seja? Essa é a vantagem do BPO, é você ter uma pessoa de muita qualificação trabalhando à distância, remotamente, mas cuidando do negócio dele mais do que ele mesmo estando dentro da empresa. Então, esse é um ponto muito importante. Claro, e você tem que fazer isso mesmo, né? Qual é a vantagem de ele contratar um serviço do que, às vezes, contratar uma pessoa e ficar dentro da empresa? Ele vai ter custos com CLT. Se a pessoa tirar férias, ele não vai ter ninguém para substituir, aí fica aquela loucura quando o pessoal do financeiro tira férias, né? Ele fica na mão daquela pessoa, porque se aquela pessoa, às vezes, realmente mudar de emprego, ela vai abandonar ele, né? Agora, você com BPO financeiro, você não vai abandonar seu cliente, a menos que ele seja muito ruim, né? Porque a gente também demite cliente. Mas você vai ter esse cliente, daqui a pouco você vai ter o outro, vai ter o outro. Então, o cliente não vai ficar com esse medo de que, a qualquer momento, se ele tivesse uma pessoa lá dentro, essa pessoa podia querer mudar de empresa, né? Então, esse é o importante. Agora, você vai mostrar para ele que você vai cuidar da parte chata e ele vai ter mais foco no serviço dele, na entrega dele, para que ele possa escalar e ter, né, por trás, ter alguém que vai cuidar muito bem do dinheiro dele, né? E agora, quem tem uma equipe financeira, aí você tá com a faca e o queijo na mão. Porque se ele fizer a conta com uma pessoa, ele já viu que é mais vantajoso estar com você. Às vezes ele fala: mas eu tenho a pessoa de confiança. Assim, então você libera para ela a senha master, é porque geralmente é na hora que a pessoa diz que a minha pessoa de confiança são essas pessoas, às vezes, de confiança que dão as rasteiras na vida da gente, né? Então, esse é um ponto importante. Você vai dizer, não estou querendo botar fogo, né? Mas eu tenho históricos e tal, que é assim que acontece. Porque quando a gente tem confiança, a gente meio que libera algumas coisas que a gente não faria isso para ninguém. No BPO, você tem processo que te garante segurança nas transações. E aí você vai explicar sobre a rotina, né? Só que, como é que eu vou falar da rotina do BPO financeiro se eu ainda não sei como fazer? Por isso que é importante você saber como que é essa rotina para você explicar para o seu cliente como que realmente funciona uma rotina, porque daí você vai dar a segurança que você precisa dar para o seu cliente, tá? Então, e fala também coloca a contabilidade no meio, né? Para você saber que daqui a pouco você pode também ter parceiros da empresa de contabilidade, esse mesmo contador dele pode ser seu parceiro futuramente. E eu tenho certeza que você seguir esses insights, em breve você vai conquistar o seu primeiro de muitos clientes. E lembre-se, foque no primeiro, porque ele vai ser o seu trampolim para uma jornada de sucesso no BPO financeiro. E olha só, falando nisso, que é um fator muito importante também que eu quero dizer para você, é na parte de network. É muito importante para que você possa conquistar clientes, você fazer network. Eu mesmo participo de vários eventos, muito mais por network. Você tem vantagem no network, você faz bons amigos, você tem pessoas que estão pensando a mesma coisa que você, querem crescer tal como você, porque às vezes você está sozinho numa carreira que a tua mãe quer que tu faça uma coisa, o teu pai quer que tu faça outra, a sua vizinha está com outro pensamento e você fica naquele mundo, né? Tem até uma pesquisa que fala, a questão de você emagrecer não se faz pelo exercício, não se faz. Eu estou na educação física, fiz também educação física, mas quando eu vi que faz total sentido, você realmente é o meio do qual você está inserido. Então, quando a gente tenta um monte de dietas e tal, não vai fazer uma diferença suficiente se você não estiver no meio das pessoas que também querem isso.
Não adianta você estar lá numa dieta e você estar no meio dos seus amigos que faz churrasco todo dia, que come, que chama pizza, que toma Coca-Cola. Você não vai resistir. É o meio que te faz ser diferente. E quando a gente fala em networking, estar do lado de pessoas que querem a mesma coisa que você, não são concorrentes, eles querem as mesmas coisas, muitas já chegaram onde você quer chegar, os passos são muito mais rápidos. Você tem atalhos. E é por isso que eu quero te convidar também, se você já gostou que está aqui nesse vídeo, é uma pitadinha do que a gente vai falar na nossa imersão presencial em São Paulo, em setembro, no dia 20, do dia 22, 23 e 24. Vão ser 3 dias de imersão BPO na veia. A gente chama até de DNA BPO. O que é isso? Você vai estar no meio de pessoas que já alcançaram o sucesso que você quer chegar, já aprenderam, já passaram pelos perrengues, já descobriram como resolver os perrengues. Pessoas que estão, sabe com qual é o problema? Eu estou com muito cliente, não estou dando conta. Olha só um problema bom, né? Ou seja, pessoas que não são nem da área de finança, pessoas que simplesmente começaram e fizeram acontecer. Pessoas que vieram na imersão um ano, com muita dificuldade, e só o contato que elas fizeram ali, só o network que elas fizeram ali, fez com que ela ganhasse mais um ânimo, ganhasse um apoio para que realmente pudesse crescer e escalar mais o negócio. Ok, você pode ser aquela pessoa, não, mas eu não quero escalar, só quero ter aqui a minha vidinha tranquila, tendo 4, 5, ok, tudo certo, mas estar no meio dessas pessoas vai fazer diferença para você, tá certo? Então, eu convido você a estar na imersão DNA BPO Financeiro, que vai acontecer dos dias 22 ao dia 24 de setembro, vai ser no novo Hotel Center Norte, de fácil acesso, fica próximo ao Shopping Center Norte, próximo do Tietê. Então, você vai ter 3 dias inteiros comigo e com alguns convidados feras, que só tem um objetivo: fazer você crescer cada vez mais, ter segurança nessa carreira que você escolheu, que é o BPO financeiro. É a gente poder unir forças para ajudar cada vez mais empresários a diminuir o índice de mortalidade das empresas. Quando eu acredito muito, quando eu deixo as empresas crescerem, quando as empresas crescem, automaticamente o país melhora. Eu acredito muito quando a gente faz com que as empresas continuem crescendo, continuem sendo lucrativas, mais pessoas têm seus empregos garantidos, mais famílias conseguem ter seus filhos, dar uma educação, e eu acredito nisso, que assim a gente constrói um mundo melhor. Salvando empresas, a gente salva vidas também. Então é o seguinte, te espero na nossa imersão do dia 22 ao dia 24 de setembro, ok? Ela vai ser maravilhosa. É impossível você sair lá do mesmo jeito que você entrou, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você garantir o seu ingresso, tá certo? Então, um grande abraço e a gente se encontra.